Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Otis e a gente vai dar continuidade nas nossas aulas de inglês aqui online por causa da quarentena, tá bom? Na aula de hoje nós vamos estudar pronomes, que são os pronouns. Então eu já indico para vocês abrir junto da videoaula o nosso material em PDF para vocês acompanharem tudo que eu vou falar com vocês aqui, tá bom? O que são pronomes? Os pronomes, eles são palavras que vão ser utilizadas para substituir algum substantivo. Por exemplo, ao invés de você falar o Otávio tem cabelo curto, você vai falar ele tem cabelo curto. Esse ele que está substituindo o substantivo, o nome da pessoa ou o que é a coisa que você está se referindo, ele é o pronome, ok? A gente vai ter, da mesma forma como tem em português, algumas variações para os pronomes em inglês. E na aula de hoje a gente vai estudar tanto os pronomes pessoais quanto os pronomes possessivos. Pessoais e possessivos, que são as duas maiores divisões, e elas são subdivididas também em alguns outros tipos que a gente vai ver agora, tá certo? Por que é importante a gente saber pronomes? Porque é algo muito comum na língua. Tanto para fala, quanto para escrita, quanto para leitura, os pronomes em português e em inglês são algumas das coisas mais utilizadas nessas frases e tudo mais, e na forma de você conversar. Então entender como eles são, qual é a divisão, de que forma você faz ali para poder estar utilizando eles, vai te dar ainda maior versatilidade mesmo no uso da língua, tá certo? Então vamos conhecer melhor, vamos começar aqui pelos pronomes pessoais, ok? Os pronomes pessoais, em inglês chamado de personal pronouns, eles são elementos gramaticais muito importantes, pois são eles que vão acompanhar a conjugação dos verbos em inglês. Lembra da conjugação dos verbos? Verbo to be, I am, you are, he is, blá blá blá. Essas palavrinhas que estão acompanhando o verbo aí são os pronomes pessoais, os personal pronouns, ok? Os pronomes pessoais, eles vão substituir pessoas em frases e textos. Então é justamente o que eu fiz aqui. O Otávio tem cabelo curto. Ele tem cabelo curto. He has short hair. A gente vai estar substituindo pessoas nas frases, ok? E aí o pronome pessoal ele vai ser dividido em duas categorias. Subject pronouns, que são pronomes de sujeito, e object pronouns, que são pronomes de objetos, ok? Então vamos ver primeiro aí os pronomes de sujeito. Vocês vão ver aí que junto da explicação tem uma tabelinha aí com todos os pronomes de sujeito em inglês, os subject pronouns. Essa forma de pronome pessoal é utilizada para fazer referência a sujeitos que praticam ação. Então, aquele sujeito na frase que é o responsável pela ação do verbo, a gente vai utilizar esses pronomes de sujeito para poder estar referindo a eles. Então, a gente vai ter aí, ó, nesses pronomes, na nossa listinha, I, eu, you, que é você ou vocês no plural, é a mesma palavra, you, he, ele, she, ela, it, isso, que nem it a coisa, we, nós, e they, que é eles, they, eles. Esses são os pronomes de sujeito, pronomes pessoais de sujeito. Quando a gente vai utilizar esses pronomes? Nós temos 3 variações para a gente estar utilizando os pronomes de sujeito, ok? A primeira regrinha é que eles devem ser usados sempre que a gente for conjugar um verbo. Ou seja, a gente tem aqui vários exemplos, ó. I am, eu sou, eu estou. You drink, ele bebe, você bebe, né? He eats, ele come. She speaks, ela fala. E barks, ele ou ela late, no caso de animal aí, né? We study, nós estudamos. They read, eles leem. Então a gente tem aí vários verbos, né? O verbo am, drink, eat, speak, study, box, read, esses verbos estão sendo conjugados de formas diferentes de acordo com o sujeito. E o sujeito, nesses casos aqui, está sendo representado pelo pronome de sujeito, ok? Dando continuidade aí, nós temos a segunda variação para o uso de pronome de sujeito, que é uma função que eles cumprem, que é de substituir o sujeito dentro de uma determinada frase. Então vamos ver o exemplo aí, ó. Carla plays volleyball on the beach every weekend. Essa frase diz que a Carla joga vôlei na praia todo fim de semana.
Carla plays volleyball on the beach every weekend. Como que a gente vai substituir o sujeito? A gente vai pegar a Carla, que é o sujeito, e ao invés de a gente usar o nome dela, a gente vai usar um pronome que vai dar referência a ela. Nesse caso aqui é o pronome she, ela. She plays volleyball on the beach every weekend. Ela joga vôlei na praia todo final de semana. Ela quem? Ela, a Carla, que é o sujeito de quem a gente está falando. Então, uma segunda forma de usar aí os pronomes de sujeito é literalmente substituir o nome de alguém, né? Substituir o nome do sujeito na frase por um pronome, ok? E a terceira forma de usar o pronome de sujeito é para evitar a repetição do sujeito dentro de uma mesma frase. Imagina se a gente fosse falar, por exemplo, aqui ó, da Carla, mantendo o mesmo exemplo, que a Carla joga vôlei todo final de semana e a Carla também joga futevôlei. Carla joga vôlei no final de semana e a Carla também joga futevôlei. Para a gente não usar o nome da Carla duas vezes, a gente pode substituir um deles pelo pronome ela. A Carla joga vôlei todo final de semana e ela também joga futevôlei. Como que isso ficaria em inglês? Carla plays volley every weekend and she also plays futevôlei. And she, ao invés de a gente usar o nome dela aí. No nosso exemplo, né, a gente tem uma outra frase aí para o nosso exemplo. Peraí que saiu da página aqui, gente. Aqui, ó, que é o exemplo. Peter saiu de casa à meia-noite, mas quando ele chegou da boate já estava lotada, então ele não pôde entrar. A gente tem aí uma situação bem longuinha, exemplificando 3 ações do Peter. O Peter saiu de casa à meia-noite, ele chegou na boate e ele não pôde entrar quando ele chegou na boate. Então a gente tem aí 3 vezes o uso, né, desse sujeito que é o Peter. Mas se a gente não falar o nome dele 3 vezes, a gente substitui aí pelo pronome de sujeito. Peter went out at midnight, but when he arrived at the club, it was already crowded, so he couldn't get it. É muito melhor do que dizer o nome dele 3 vezes, então a gente vai substituir pelo pronome correspondente, que é o pronome de sujeito, ok? Então essa é a terceira forma de usar o pronome de sujeito. Vamos falar então um pouquinho, mantendo aqui, né? A gente vai ter aí, nessa frase, o pronome he, isso mesmo. O pronome he vai estar substituindo aí o nome do Peter. Vamos falar um pouquinho aqui então, né, do pronome de objeto, que é o object pronoun. O pronome de objeto é usado quando a pessoa de quem se fala não pratica nenhuma ação na frase. Ela é apenas citada na frase. Então, se o sujeito da frase, ele não precisa ser necessariamente um objeto, ele pode ser uma pessoa. Mas se o sujeito não está praticando uma ação, ele só está sendo citado, a gente vai usar os pronomes de objeto. E eles vão dar referência a uma determinada pessoa, um determinado sujeito. Então vamos ver aí na listinha, ó. Me, que é referente a mim. You, que é referente a você. Him é referente a ele. Her é referente a ela. It, que se mantém da mesma forma aí, que é referente a ele ou ela, para objetos ou animais, não pode ser usado para pessoa, o it, ok? Us, que é referente a nós, e them, que é referente a eles. Então aí você vê, comparando um com o outro, o de sujeito e o de objeto, a gente vai ver uma pequena variação dos de sujeito para formar o de objeto agora, tá certo? Quando que a gente vai usar esse pronome? A gente vai usar sempre que na frase a pessoa não praticar nenhuma ação. Então, algumas vezes essa ação é praticada por uma outra pessoa, mas não é a pessoa a quem a gente está se referindo nesse momento na frase. Então, vamos ver aí os exemplos. A gente tem uma série de frases aí de exemplos para a gente poder ver isso. Ó, você nunca encontrará alguém como eu. O sujeito dessa frase é você. Só que você não está fazendo nenhuma ação, não está, né, nesse momento ali praticando um verbo, digamos assim. Então, esse você, ele está sendo apenas citado. Eu estou citando você na minha frase, dizendo que você nunca vai achar alguém como eu. Never mind, I'll find someone like you. Aquela musiquinha da Adele que todo mundo detesta, talvez. Ela é um exemplo perfeito desse tipo de pronome sendo utilizado, ok? Você nunca encontrará alguém como eu. Como ficaria essa frase em inglês? You never find another like me. Never mind, I'll find someone like you. No caso da frase da Adele, é ao contrário da nossa frasezinha aqui, porque na nossa frase, o sujeito que a gente está referindo sou eu. Você nunca vai achar alguém como eu. Você não está cometendo nenhuma ação e eu estou citando eu mesmo na frase. Referente a mim, me. You never find another like me. Ok? Eles estavam falando de você. Eles estavam falando de você. Nós temos aqui 2 exemplos
né, desse tipo de sujeito, desse tipo de pronome, que é o pronome de objeto, desculpa, que é o sujeito eles, que estavam falando mal de quem? De você. Então nós vamos utilizar o they were talking, they were talking. Por que a gente está usando o they e não them? Porque o they, ele é um pronome de sujeito, porque eles estão fazendo uma ação, que é falar mal de você. Falar de você, não necessariamente falar mal. Então, eles estavam falando de você. Já você, nessa frase, não está cometendo nenhuma ação, não está praticando nenhum verbo. Então, a gente vai usar you. Por um acaso do destino, é a mesma palavra nos dois tipos de sujeito. Mas para vocês entenderem aí, porque que um ficou como pronome de sujeito e o outro ficou como pronome de objeto, tá? Deem uma olhadinha aí nos outros exemplos, a gente vai seguir aqui para não ficar muito longo o vídeo, tá? Mas aí esses exemplos que estão sendo citados são muito importantes para vocês, principalmente na hora de fazer os exercícios, tá bom? Então dá uma olhadinha aí mais a fundo depois. Vamos falar então um pouquinho agora de pronomes possessivos. No inglês a gente chama eles de possessive pronouns e eles vão ser divididos também em duas categorias: os pronomes possessivos e os adjetivos possessivos. Então dá uma olhadinha aí nesse quadro, ó. Como vocês podem ver no quadro aí do material de vocês, a gente vai ter aí, ó, o possessive adjective, que é o adjetivo possessivo, my, que significa meu, your, que significa seu, his, que é dele, her, que é dela, its, que é seus, no caso de um objeto ou de um animal, ok? Our, que é nosso, yours, que é seus, também no plural é a mesma palavra, e their, que é seus, porém se referindo a eles, então no caso é deles, ok? Meu, seu, dele, dela, deles ou delas para objeto, nosso, seus e deles. São aí todos os pronomes, os adjetivos possessivos, desculpa. E nós temos o pronome possessivo, que é o mine, que é minha, meu, nesse outro sentido, ok? Yours, que é seus, mas no sentido do que eu tenho, ok? His, dele, hers, dela, its, deles ou delas, no caso de um animal. Ours, agora com um S no final para se referir ao que é nosso. Yours, para se referir ao que é seus, também com um S no final, e theirs, que é o que é deles, também com esse S no final. Esse S não significa plural, ok? Isso é muito importante a gente entender. Diferente do português, que a gente usa o S para plural, nesse caso aqui dos pronomes possessivos, o S não significa plural. É o que diferencia os adjetivos dos pronomes possessivos, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quando usar o adjetivo possessivo? Eles são semelhantes aos pronomes possessivos do português na forma que a gente usa, ok? A gente vai ter aqui, por exemplo, ó, ele é meu pai. Ele é meu pai. Nessa frase, a gente vai ter he is my father. O my está sendo usado como um adjetivo possessivo. Por quê? O meu pai não é uma propriedade minha. Ele só é o meu pai. Eu só estou me referindo ao fato de que ele é o meu pai. Então, ele não é uma propriedade, ele é um adjetivo possessivo, não um pronome possessivo. Por quê? Porque o pronome possessivo vai se referir àquilo que é meu, aquilo que eu tenho, que é minha propriedade, como esse celular aqui. Já o meu pai, o meu irmão, o meu vizinho, eles não são minha propriedade, mas eles têm um adjetivo que vai transformar eles em algo que é meu. Só que não é meu, entendeu? Tipo, é diferente um celular que é meu e um vizinho que é meu. Essa diferença é o que a gente vai ter aí do adjetivo pro pronome possessivo, ok? Então a gente vai ter, ó, he is my father, is this your house, essa é a sua casa, a dog ate its food, o nosso cachorro come a comida dele, do you own this house, this is their car, esse é o carro deles. Então a gente tem diversos exemplos para vocês verem esses adjetivos sendo utilizados, e se vocês forem analisar nessas frases, nós não estamos falando de algo que é meu por possessão, é um adjetivo de algo que é meu, entende? É complexo assim, parece tudo a mesma coisa, mas tem essa pequena diferença aí, e pega como exemplo justamente isso, o meu vizinho e o meu celular são meus, mas não da mesma forma, um é meu e o outro é meu, ok? Então, galera, a principal diferença entre os pronomes possessivos e os adjetivos possessivos é a seguinte. O pronome, como o próprio nome já diz, ele vai substituir o substantivo.
Então você não vai precisar do substantivo na sua frase, na hora de formatar a sua frase, tanto para escrever quanto para falar, você vai simplesmente poder colocar o pronome no lugar disso, que é esses aí no quadrinho do meio, né, na nossa tabelinha aí de pronomes e adjetivos. Já os adjetivos possessivos, eles são adjetivos, então eles vão precisar estar linkados a um substantivo. A diferença entre eles pode ser muito simples, né? Você vai estar utilizando aí, falando sobre algo que é seu, tipo o meu celular é meu, ou falando sobre algo que tem ligação com você, alguma conexão. O meu vizinho. O meu vizinho não é meu, do mesmo jeito que o meu celular é meu, mas eu vou estar utilizando aí a mesma palavra para me referir aos dois, sendo que caso eu for utilizar o substantivo, o adjetivo, desculpa, eu preciso manter o substantivo na minha frase. Então, se eu for falar do meu vizinho, porém eu estou me referindo a ele na frase pela primeira vez, por exemplo, eu preciso manter o substantivo vizinho. Então, eu vou colocar o adjetivo junto do substantivo. Se eu já me referir a ele, ou se eu for substituir a palavra vizinho pelo pronome, aí eu não preciso do substantivo mais. Eu tiro o substantivo e só coloco o meu pronome possessivo ali na frase, tá certo? Então, seja ele sobre algo que é meu, ou seja ele sobre algo que é meu por uma conexão ou uma ligação, eu vou estar utilizando tanto o pronome quanto o adjetivo. Eles têm essa diferença entre eles aí nas palavras, como vocês podem ver, mas eles têm os mesmos significados. E as diferenças é justamente por isso. O adjetivo precisa do substantivo na frase para estar conectado a ele e o pronome substitui o substantivo na frase, ok? Eu sei que é um pouquinho confuso, mas aí na tabela está direitinho. E tem aí também nos exemplos as frases corretamente para vocês estarem consultando na hora de fazer a atividade, tá bom? Vamos dar continuidade aqui então, ó, e vamos falar um pouquinho sobre quais são as regras para a gente estar utilizando os pronomes possessivos, ok? Tanto o pronome quanto o adjetivo possessivo, eles têm aí algumas particularidades. Por exemplo, em português a gente vai falar aí do telefone, o telefone é um objeto masculino, mas quando a gente vai falar de uma mesa, a mesa é um objeto feminino. No inglês, os pronomes possessivos para isso, eles não vão ter variação de gênero, vão permanecer sempre o mesmo. Então, por exemplo, aqui na nossa frase a gente vai ter aquelas são suas filhas, esses são seus irmãos. Filhas e irmãos em português têm diferença de gênero. As suas filhas, os seus irmãos. No inglês, não. É a mesma palavra. Are those your daughters? Are those your brothers? É your. Não tem diferenciação entre masculino e feminino para esse pronome possessivo aqui, ok? Terceira regrinha para o pronome possessivo. Tanto vai servir aí para o adjetivo quanto para o pronome, tá, galera? Isso é muito importante. É que eles permitem outro tipo de construção com o uso de of. O que é of? É aquele of, que significa de ou da, que é algo representativo ali, ok? Vai ter diferença na tradução para o português? Não, porque em português não tem essa diferenciação para o uso dos pronomes, mas em inglês sim. E por que a gente vai colocar ou não esse of numa frase? Ele deixa um pouquinho mais bem trabalhado, às vezes num texto, numa redação, você pode colocar e tal. No dia a dia também ele vai ser utilizado, é algo que fica muito orgânico, muito comum. É tão comum que eu mal consigo explicar como é que a gente vai usar isso no dia a dia. Mas a gente tem aqui as frases, graças a Deus, para dar essa explicação para vocês. Olha só. Ela é uma amiga minha. A frase poderia ser She is my friend. Ela é minha amiga. Mas a gente vai fazer ela um pouquinho mais rebuscada e ela vai ficar She is a friend of mine. Ela é uma amiga minha. É como se ficasse ela é uma amiga de minha. Só que a gente não traduz para de minha porque não existe essa variação. Ao invés de eu fazer uma frase mais simples, She is my friend, I make She's a friend of mine. Entendeu? Fica uma frase um pouquinho mais rebuscada. Aqueles são colegas dela. Those are her colleagues. Mas a gente pode modificar aqui e colocar Those are classmates of hers. A gente vai usar esse of para poder dar essa rebuscada na frase. Isso é muito utilizado para textos mais formais, para conversas mais formais, às vezes numa redação ou algo assim. Isso vai ser algo que vai enriquecer o vocabulário, tá ok? Então os pronomes possessivos e os adjetivos possessivos permitem essa variação na construção da frase. E por último, os pronomes possessivos não permitem o uso de artigos. The, an. A, uma, né? Aquela variaçãozinha que a gente tem em português. A minha série favorita, a minha garrafinha, o meu celular. Isso não existe em português, em inglês. Na hora de fazer a frase, a gente não vai usar os artigos. Vocês vão ver aí no exemplo, inclusive, que eu coloquei o artigo riscado em vermelho. Porque ele não vai existir, mas é só para vocês entenderem o que seria. Por exemplo, nessa frase, então. As suas cores favoritas são vermelho e azul. As suas cores favoritas.
Não faz sentido em português eu chegar dizendo cores favoritas são vermelho e azul. Eu preciso usar o artigo para poder complementar a minha frase. Só que quando eu for fazer em inglês, o artigo não existe. Eu não vou colocar the your favorite colors. Eu só vou falar your favorite colors are red and blue. Your favorite colors are red and blue. Então eu não vou utilizar os artigos para os pronomes ou adjetivos possessivos, ok? Galera, eu sei que é muito conteúdo, é muita coisa, é uma matéria muito difícil. Gravando aqui eu errei várias vezes o que eu estava falando e perdi um pouco o fio da meada mesmo. Por isso que tem o material em PDF com os exemplos para vocês irem acompanhando na hora de fazer as atividades. As atividades são muito simples, vocês vão pegar as frases e vão escolher qual é o pronome certo, tanto o pronome de sujeito e de objeto, quanto os pronomes possessivos e adjetivos possessivos, ok? Então, tenham muita atenção, utilizem os quadrinhos que eu coloquei no material de vocês para poder guiar vocês na hora da atividade. Por quê? Porque tem muita coisinha que é muito parecido. Vocês viram aí que o adjetivo e o pronome possessivo quase não se diferencia, mas tem uma diferença na hora de usar e essas frases vão exigir isso de vocês, tá bom? Então dá uma olhadinha lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem chamar a gente pelo grupo do WhatsApp, ok? E se precisarem, pesquisa na internet outros materiais, outras videoaulas também, que tenham alguma coisa sobre a pronúncia, sobre a escrita, para vocês poderem estar fazendo essas atividades e aprendendo ao máximo essa questão dos pronomes aí, tá bom? Se cuidem e a gente se vê na próxima aula. Beijão!